Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na inspiradora história de Esther, uma mulher corajosa e cheia de fé que Deus usou de maneira poderosa para salvar o seu povo. No vídeo de hoje, vamos explorar como Esther, uma jovem judia, se tornou rainha da Pérsia e, com a ajuda de seu primo Mardoqueu, conseguiu frustrar os planos malignos de Amã. Prepare-se para descobrir lições valiosas de coragem, fé e a providência divina que ainda hoje nos inspiram. Vamos juntos aprender mais sobre essa incrível história bíblica. Esther era uma jovem órfã, filha de Abiaiú, uma judia exilada na Pérsia. Esther foi criada por seu primo Mardoqueu. O nome Esther muito provavelmente vem do persa Stara e significa estrela, mas alguns intérpretes sugerem que talvez seu nome tenha ligação com o nome de uma deusa babilônica, Aishar. Já seu nome hebraico era Adassa, que significa murta, um tipo de arbusto. No texto bíblico, Esther é descrita como uma mulher que possuía notável beleza, tanto que foi contada entre as mais formosas do reino. O texto bíblico também enfatiza a bravura e a lealdade de Esther para com o povo judeu. Certo dia, o rei da Pérsia realizou uma festividade para o povo na fortaleza de Suzã. Enquanto ele dava um banquete para homens, sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete às mulheres na casa real. Em um determinado momento, o rei Assuero mandou chamar Vasti, ordenando que ela entrasse em sua presença usando a coroa real. A rainha se recusou a cumprir tal ordem, porque, muito provavelmente, implicava em alguma situação desonrosa a ela. Com a recusa da rainha, Assuero a destitui do posto. Mais tarde, ele foi aconselhado a convocar as moças virgens e de boa aparência que havia em seu reino, e Esther estava entre essas jovens. Esther então alcançou favor na corte de Assuero, isto é, ela conseguiu o agrado necessário para poder sobreviver na corte. Obviamente isso foi resultado da providência divina. Esther foi submetida a um tipo de tratamento de beleza durante 12 meses. Passado esse período, Esther foi conduzida por um dos eunucos à presença do rei. As jovens eram levadas ao rei e depois não retornavam mais a ele, exceto se o rei gostasse de alguma e a chamasse pelo nome. Isto foi o que aconteceu com Esther. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Assim, Esther foi coroada rainha no lugar de Vasti. Foi feito um banquete pela coroação de Esther. Após se tornar rainha, Esther passou a viver no palácio em Suzã. Amã, um importante príncipe do Império da Pérsia, resolveu destruir todos os judeus que havia no reino de Assuero, por conta de que Mardoqueu não se inclinava perante ele. A descrição de Amã como o Agatita sugere uma possível origem amalequita, povo que era inimigo mortal de Israel. Mardoqueu contou a Esther o terrível plano de genocídio que Amã iria executar, e lhe pediu para interceder perante o rei. A rainha Esther não podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, pois isso significaria colocar sua própria vida em risco. Então Mardoqueu fez com que ela se atentasse ao fato de que Deus, providencialmente, poderia ter determinado os acontecimentos em sua vida para que ela pudesse estar exatamente em uma posição em que pudesse agir em favor dos judeus. Vale dizer que até aquele momento o rei não sabia que Esther era de origem judaica. Assim, ele não sabia que havia permitido o extermínio do povo de sua rainha. Diante da situação delicada, a rainha Esther conclamou todos os judeus a jejuarem durante 3 dias, pois ela agiria contra a lei e entraria na presença do rei. Após os 3 dias, Esther se aprontou com seus trajes reais e entrou no pátio interior da casa do rei. Assuero, assentado em seu trono, viu Esther parada no pátio e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão em favor de Esther, permitindo que ela se aproximasse. O rei perguntou o que ela queria, e disse-lhe que daria a ela até mesmo metade de seu reino. Esther, agindo com muita sabedoria, apenas o convidou juntamente com Amã para participar de um banquete que ela havia preparado. Na ocasião do banquete, Esther solicitou permissão para preparar um segundo banquete no dia seguinte. No segundo banquete, Esther revelou para o rei que ela era uma judia, e que todo o seu povo estava sentenciado à morte. Esther também contou que Amã era quem tinha tramado toda aquela maldade. O rei ficou muito furioso e deixou o banquete indo para o jardim do palácio. Amã, sabendo que a situação havia ficado extremamente complicada para ele, resolveu permanecer ali para suplicar pela própria vida a Esther.
Quando o rei retornou à casa do banquete, encontrou Amã caído sobre o divã de Ester. Aquela foi uma violação de protocolo irreversível, pois o rei entendeu que Amã havia tentado violentar a rainha. Quando o rei exclamou essas palavras, logo os servos da corte entenderam que aquele era o fim da linha para Amã, e cobriram o seu rosto. Às vezes era costume entre os gregos e romanos cobrir o rosto de um sentenciado à morte, porém entre os persas essa é a única referência desse costume. Amã foi então enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Ester conseguiu fazer com que um novo decreto autorizando os judeus a se defenderem fosse publicado. Assim, os judeus passaram a ter o direito à legítima defesa. Como resultado disso, os judeus mataram seus inimigos e exterminaram a casa de Amã. Talvez o pedido de Ester para que um segundo dia de matança ocorresse demonstre que havia ali em Susã grande ódio contra os judeus. Ao todo foram mortos mais de 75.000 inimigos que odiavam o povo judeu, porém eles não tocaram nos despojos de seus inimigos. Talvez aqui possa ser visto um contraste com o episódio em que os despojos dos amalequitas foram tomados, fato que levou ao fim de Saul. Devido a todo aquele acontecimento, foi estabelecida a festa de Purim como uma celebração permanente em Israel. A história de Ester certamente nos leva a refletir sobre a soberania de Deus em cumprir os seus propósitos, bem como a importância de confiarmos em Deus, ainda que isto coloque em risco a nossa própria vida. Também devemos nos atentar para o fato de que devemos agir com sabedoria, sempre intercedendo a Deus para que Ele direcione as nossas ações. E assim concluímos a inspiradora história de Ester. Espero que vocês tenham gostado e aprendido algo novo hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer essa incrível história bíblica. Claro, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Que Deus abençoe a todos.